Glória a Deus. Voltamos aqui. Nós tivemos um probleminha técnico aqui com a internet. Não sei se aqui no condomínio, de repente, neste horário, está todo mundo usando a internet. Então fica um pouco mais lento a internet. Mas, assim como nós estávamos falando, Salmo 131, o salmista olha para o céu e diz para Deus: Deus, tudo que está me acontecendo, eu não tenho capacidade de entender, nem de decifrar. Mas uma coisa eu sei, que o Senhor é o nosso Deus e o nosso refúgio. Ele está dizendo: Senhor, eu espero no Senhor. O verso 3 do Salmo 131 diz: Ó Israel, espere no Senhor, desde agora e para sempre. Então nós, como igreja de Cristo, devemos esperar no Senhor. Nós não devemos esperar nada desse mundo, até porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. A Bíblia diz que nos fins do tempo nós iríamos passar isso que nós estamos passando como princípio das dores. Então, meus irmãos, nós como igreja de Cristo, cada dia mais e mais, venhamos nos espelhar, se apegar e buscar ao Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, a quem nós colocamos a nossa esperança, a nossa confiança, porque os dias são maus, mas aquele que espera no Senhor serão como as águias que renova as suas forças para a honra e glória do nome santo do Senhor. A pastora Luciana já está se achegando e ela estará hoje ministrando a palavra do Senhor aos nossos corações. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quero dizer que, graças a Deus, estamos aqui mais uma vez para juntos cultuarmos o nome do nosso Deus. Eu quero iniciar essa oportunidade louvando a Deus pela vida de cada irmão que tem conseguido acompanhar os nossos cultos, ainda que distantes. Tem alguns irmãos que são membros ativos da Igreja Missionária Pentecostal do Brasil, alguns na sede, na Rua José Dobner, número 60, Jardim Santa Lúcia, Campinas, São Paulo, Brasil. Outros estão congregando conosco na Igreja Missionária Pentecostal do Brasil, na Vila Georgina. Deus abençoe os irmãos grandemente. Os irmãos que também são da Igreja Missionária Pentecostal do Brasil, no Novo Maracanã, com a pastora Rosa, que o Senhor os conserve a sua fé, para que possamos vencer sobre todas as coisas. Os nossos irmãos que congregam na Igreja Missionária Pentecostal do Brasil, no São José, juntamente com a missionária Dulcineia e o nosso evangelista José, que Deus venha abençoar grandemente. Assim como os irmãos do ponto de pregação do Bandeiras e do ponto de pregação do Jardim Santa Lúcia. Que o Senhor venha estar com cada um dos irmãos nesta noite. Como estamos transmitindo pela internet, tem também os nossos irmãos que são de alguma outra igreja. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Tem também os nossos ouvintes que talvez estejam conosco pela primeira, segunda ou terceira vez. Que o Senhor venha falar profundamente ao teu coração nessa noite. E que venha ser mais do que uma mensagem gostosa, mas que venha ser uma mensagem transformadora na sua vida. Que haja divisão de águas entre o dia de ontem e o dia a partir de hoje, para a glória do Senhor Jesus. Convido a igreja a estar nesse momento iniciando com uma oração. Nosso pastor já orou. Eu queria apresentar aqui cada pedido de oração. Vamos continuar intercedendo pela vida do nosso irmão Orlando. Ele está se recuperando da sua cirrose, que o Senhor venha trabalhar e fazer o seu querer na vida do seu filho. Tem também a nossa irmã Arlete, ela está se recuperando da cirurgia de trombose nas duas pernas, e ela tem sentido dores, que o Senhor venha visitar a sua serva
sua filha, nesta noite. A nossa irmã Madalena, graças a Deus, recebi notícias de que os seus rins, graças a Deus, ela passou com o especialista, está melhor, as dores estão mais amenas, mas vamos continuar orando para o Senhor completar a sua obra também na vida da irmã Madalena. Os pedidos de oração que têm chegado aqui, vamos apresentar todos eles ao Senhor nesta noite. Não me deixe orar sozinha, ore comigo, porque, como o pastor disse, onde tiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali ele estará presente. E graças a Deus, nós hoje já somos um número maior do que 2 ou 3. Senhor Deus e Pai, te louvamos, te agradecemos, Senhor querido, pelo dia de hoje, Senhor, pela tua grandeza, tua infinita misericórdia, que até aqui nos fortaleceu. Até aqui, Senhor, renovou as nossas forças, Pai. Até aqui, Senhor, nos fez mais que vencedores, ó Pai. Senhor, não importa como chegamos até aqui, Senhor, mas verdadeiramente estamos aqui para o louvor, para a glória do teu santo nome. Para que as portas do inferno, Senhor, venham ser envergonhadas nesta noite e o teu nome, mais uma vez, venha ser engrandecido, Pai. Ô Espírito Santo de Deus, visita agora, Senhor, cada pedido que foi mencionado. Entra, Senhor, com a tua providência na vida do nosso irmão Orlando, Pai. Senhor, completa a tua obra, Senhor. Tu és bem-vindo, Senhor. Seja feita a tua vontade, faz o teu querer, Senhor. Senhor, visita toda a sua família, o Eduardo, o seu irmão, a sua mãe. Senhor, acalma os corações, Senhor, tira toda a angústia, toda a dor, Senhor, porque ao ver, Senhor, teu filho com dor, eles também sentem essa dor, Pai. Senhor, cura, Senhor, liberta e transforma para a honra, glória e louvor do teu santo nome, Pai. Ô Espírito Santo de Deus, visita a nossa irmã Arlete. Fortalece, Senhor, a sua fé em Ti, ó Pai. Não deixa, Senhor, que ela venha duvidar, Senhor, mas que ela possa, Senhor, mesmo com todas as dores, mesmo com todas, Senhor, as lutas, dificuldades, crer, Senhor, que todas as coisas, ó Pai, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que Te amam, Senhor. Senhor, renova as forças da Tua serva espirituais, renova as forças físicas, Senhor, cura, batiza com Teu Santo Espírito, Senhor, transforma o seu viver, ó Pai. Senhor, que ela possa, Senhor, ter momentos, Senhor, de intimidade contigo, Pai, uma vida diferente, Senhor. Porque a Tua palavra diz, Senhor, que se algo o Senhor vai nos levar para o inferno, Senhor, que é melhor que a gente entre para o céu, Senhor, faltando uma parte, Senhor, mas entrando, Senhor, pelas portas celestiais. Senhor, eu te louvo por esse período que Tu tens dado para Tua filha ficar em casa. Supre as suas necessidades em glória. Transforma o seu choro em alegria nessa noite, Deus, para a honra e a glória do Teu santo nome, Pai. Senhor, toma nas Tuas mãos a irmã Madalena. Guarda, Senhor, a Tua filha, renova com saúde, com vida plena, Senhor. Ela é uma mulher tão ativa, Senhor, gosta de fazer os seus bolos, seus doces deliciosos, Senhor, e ela tem se encontrado com dores, ó Pai querido. Tu conheces, Tu sabes, ó Deus. Senhor, completa a Tua obra, porque o milagre o Senhor já fez, eu creio, Pai. Tira toda a infecção, toda a bactéria, Senhor. Tira tudo que está causando dor, restabelece por completo, Deus. Completa a sua obra no seu lar, Senhor, com cura, com libertação, com transformação de vidas, ó Pai. Senhor, derrama, Senhor, o vinho novo, Senhor. Aquilo que já está mais sem sabor, Senhor, que já está velho, Senhor, que já não tem mais, Senhor, alegria, Pai. Vai limpando, vai transformando e vai dando um novo viver, ó Deus. Senhor, cada família aqui representada, incluindo a minha, Senhor, apresento nas Tuas mãos. Ó Espírito Santo de Deus, acampa os Teus anjos, Senhor. Dá ordem ao nosso respeito, Senhor, para nos guardar em todo o nosso caminhar, Pai. Senhor, na nossa entrada, na nossa saída, Deus. Senhor, por onde passarmos, Senhor, aqueles que ainda têm alguma necessidade, Senhor, de sair, uma necessidade verdadeira por trabalho, Senhor, uma necessidade por compra, Senhor, de alimentos, Senhor, de medicamento. Senhor, vai guardando, vai livrando, Senhor, de toda doença, Pai. Senhor, de tudo aquilo que os nossos olhos não podem ver, Senhor, mas que causam mal, Senhor, que causam dor, Senhor, que causam morte, ó Pai. Senhor, aqueles que Tu tens recolhido, Senhor, que venham sair salvos desta terra, Pai. Porque a Tua palavra diz que o salvo não verá a morte, mas antes o Senhor vem e recolhe. Ó Espírito Santo de Deus, não deixa que venham morrer sem salvação, Pai. Senhor, salva, Senhor, o nosso país. Senhor, muda a história desse país, Deus. Senhor, para que possam ver a diferença entre o justo e o ímpio, entre aqueles que lutam, Senhor, com as armas físicas, ó Pai, e aqueles que lutam, Senhor,
nas mansões celestiais, Senhor. Aqueles que lutam, Senhor, não contra a carne, não contra o sangue, Senhor, mas contra as potestades, Senhor, e as maldades, Senhor, que habitam nas regiões celestiais. Ó Espírito Santo de Deus, ouve o nosso clamor. Senhor, queima toda a retaliação, Pai. Domingo foi um dia, Senhor, diferente, Senhor. Um dia que nós nos encontramos na glória, no Santo dos Santos, através das orações, das lágrimas derramadas, Senhor. Senhor, mas a segunda-feira foi tão difícil, Deus. Tanta luta sem motivo, Pai. Senhor, tanta discórdia, Senhor, tanta briga, Senhor, sem motivo, Pai. Mas aqueles que estavam com os olhos espirituais, Deus, puderam entender, Senhor, que não era, Senhor, homem contra mulher, que não era filho contra mãe, Senhor, mas que era o inimigo, Senhor, tentando quebrar, tentando, Senhor, desviar o olhar, desviar o amor, Senhor. Mas, Senhor, dá graça, Senhor, para que possamos, Senhor, estar alegre com os nossos nesses dias, estar com a paz, Senhor, que excede todo entendimento, sem o medo, Senhor, sem o apavoramento, Senhor, com as notícias que ouvimos, Senhor, com as coisas que vemos, ó Pai, mas que verdadeiramente o nosso coração venha estar no esconderijo do Altíssimo, Pai, debaixo da sombra do Onipotente, Senhor, para que o Senhor venha guardar, Senhor, não apenas o nosso corpo físico, mas a nossa alma de pecar contra Ti, Senhor, de duvidar, Senhor, que Tu estás por vir, Senhor, que Tu cuida das nossas vidas, ó Pai. Ó Espírito Santo de Deus, fala aos nossos corações através da Tua palavra nessa noite. Ó Espírito Santo de Deus, muda as nossas vidas, limpa aquilo que não está Te agradando, transforma, Senhor, dá um novo viver, Pai, para a honra, a glória e o louvor do Teu santo nome. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Graças a Deus. Convido a igreja do Senhor a estar abrindo as vossas Bíblias. No livro de Mateus, capítulo 23, versículo 35. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 23, versículo 35. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos ler todos. Para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. O capítulo 23 do livro de Mateus, Jesus ele está falando na sinagoga, às multidões, aos discípulos, e também ele se dirige aos escribas e fariseus. Os escribas, eles são aqueles que guardam os sacrifícios, então eles acreditam da verdadeira necessidade de fazer sacrifícios para se aproximar de Deus. E os fariseus são aqueles que estudam a palavra e eles até o dia de hoje, eles fazem reuniões com debates acalorosos, onde os jovens estudam por 3 horas a palavra, depois entra um ancião sábio e quando ele está ministrando a sua palavra, ele é inquirido, ele é questionado por esses jovens que passaram 3 horas antes estudando a palavra que ele viria a trazer. Isso é muito bom porque nós aprendemos mais da palavra do Senhor, mas quando Jesus esteve aqui na terra, ele condena os fariseus, porque ele fala que vocês gostam de pregar, mas não gostam de cumprir a palavra. Porque ele vem nos ensinar que o que ele quer é misericórdia e não sacrifícios. A misericórdia, ela é o amor. Então, quando Jesus é questionado qual é o maior dos mandamentos, ele rapidamente vai resumir os 10 mandamentos. Os 5 primeiros mandamentos vão falar a respeito do Deus. Então, ele vai falar, ama o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. E os 5 últimos mandamentos, eles vão falar a respeito do nosso próximo, que Jesus resume falando, ama o teu próximo como a ti mesmo. Dizer que ama a Deus não é tão difícil, irmãos, porque só quem pode ver o seu amor é Deus. Então, eu não posso julgar se você verdadeiramente ama ou não a Deus. Mas amar o teu próximo é visto através das tuas obras, porque a fé sem as obras, a palavra de Deus vai nos dizer que ela é morta.
Então, para que nós possamos ter fé e que a fé gere frutos, nós precisamos gerar obras de salvação, obras de mudança de vida. Agora, Jesus ele está falando que não é apenas entre você e Deus, mas também entre você e o seu irmão. Aqui nessa palavra, eu fui meditar, fui ler sobre a morte de Zacarias, porque aqui fala sobre o sangue de Zacarias, mas eu vou trazer hoje para os irmãos sobre a morte de Abel, sobre o sangue de Abel, que Jesus fala que vai cair sobre estes fariseus, porque eles só querem a palavra, mas não querem o amor. E aí o Senhor me fez meditar sobre o amor entre uma família, dentro de uma família. Eu quero convidar os irmãos a estarem lendo Gênesis 4, quando a gente vai entender a primeira família que foi verdadeiramente instituída na terra. Ela foi instituída pelo próprio Deus. Mas, porque houve abertura para o pecado, agora o plano de Deus, que é a família, ele começa a ser destruído. Aqui vai falar sobre a brecha que nós temos aberto nos nossos lares e que tem trazido a ruína. Vamos ler então em Gênesis 4, que fala: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu, e deu à luz a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um homem. E deu à luz mais ao seu irmão Abel. Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu depois de uns tempos que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e se agradou o Senhor de Abel e de sua oferta. Mas de Caim e da sua oferta não se agradou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que te iraste, e por que descaiu o teu semblante? Se bem procederes, não é certo que serás aceito? E se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele disse: Não sei, sou eu guardador do meu irmão. E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão derramado na terra clama a mim. E agora maldito és tu na terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, essa não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: É muito grande o meu pecado para que possa ser perdoado. Eis que hoje me expulsas para longe, da tua presença me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra. E será que qualquer um que me encontrar me matará? O Senhor, porém, disse-lhe: Portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse qualquer que o encontrasse. Aqui nós vemos no capítulo 4 de Gênesis a história sobre a primeira família na terra. Nós cremos que o Senhor Jesus, com as suas próprias mãos, criou o homem e se maravilhou da sua criatura, porém viu que não era bom que o homem ficasse só. Então fez que o homem caísse em um sono profundo. A Bíblia não fala que foi o homem que viu que não era bom ficar só, mas que o próprio Deus quem viu que não era bom que o homem ficasse só. Ou seja, tem coisas que nem nós entendemos como sendo necessárias. Mas o nosso Deus, que nos conhece por dentro e por fora, ele conhece também as nossas necessidades. E antes que se abrisse a boca de Adão para falar que ele estava só, o Senhor o fez dormir num sono profundo. E da sua costela criou a sua esposa, sua adjuntora, aquela que é para andar lado a lado. Ela não é para andar na frente, falando alto, gritando, dando ordens. Ela não é para andar atrás, cabisbaixa, triste, sem voz, sem ser ouvida, mas ela é para andar do lado. Do lado na hora que as coisas estão difíceis,
do lado na hora que a falta de saúde, a falta de dinheiro, a falta de emprego, mas também do lado na hora que o dinheiro está sobrando para sair para jantar, do lado na hora que o carro está estacionado na garagem porque o Senhor permitiu ter um carro, do lado na hora que vai ver um filme na televisão, do lado na hora que está usando o celular. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus, porque eu não ia falar absolutamente nada sobre Eva. Então, vamos continuar a palavra. Então, Eva e Adão, eles vão, como um casal, gerar filhos. Então, eles vão gerar primeiro a Caim. Então, Caim, ele é o primogênito. E como primogênito é muito gostoso, seu primeiro filho, a sua... Mas o primogênito, ele são as primeiras descobertas. Então, tudo é novidade, tudo é muito gostoso, tudo é uma conquista. E Abel, quando ele nasce, ele já vem seguindo os passos do irmão. Porque o segundo, ele vai fazer o que o primeiro faz. Então, se o primeiro começa a pular no sofá, irmão, não adianta você tentar segurar o caçula, não. Segura o primogênito, conversa com o primogênito, combina com o primogênito. E o caçula, ele vai seguindo o segundo. Para aqueles que têm apenas um filho, pode ir lá, na força do Senhor Jesus, alcançar o seu segundo, porque é muito mais fácil de criar. Para aqueles que já têm 2, tá bom, irmãos? Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Aqueles que têm 3, é graça redobrada do Senhor, né? Minha sogra, ela teve 8. Muito amor, graças a Deus. E aqui, eles já estão crescidos, e o que me chama a atenção nessa passagem que nós lemos é que o Senhor, ele conversa com Caim. Caim não é uma pessoa afastada dos caminhos de Deus, não é uma pessoa que não conhece o que os seus pais ensinaram da palavra do Senhor. Pelo contrário, Caim, talvez por ser um primogênito, ele foi aquele que ouviu primeiro as histórias, as conversas de Adão com Deus, Adão repassando como foram as conversas com o próprio Deus. E quando chega Abel, a gente conta as mesmas histórias. Então, Caim já tinha ouvido mais de uma vez, com certeza, as mesmas histórias do que havia acontecido. E Caim, ele tem liberdade, o Senhor chega até ele, o Senhor vem receber dele a sua oferta, assim como de Abel. E quando os dois apresentam a oferta ao Senhor, aqui o Senhor, ele se alegra de uma oferta, mas da outra não. E o que faz a diferença para o Senhor ele se alegrar de uma oferta de uma pessoa e não aceitar a oferta da outra pessoa? Foi isso que Jesus tentou explicar aos escribas. O Senhor, ele não está se preocupando com sacrifícios. Ele só quer a misericórdia, o amor. A diferença não é a oferta. A diferença é como a oferta chega até o altar. A diferença é o que é apresentado no altar diante do Deus que tudo vê, diante do Deus que conhece por dentro antes de ver por fora. Porque foi assim que ele disse a Samuel. Ele falou, não é nenhum desses filhos de Jessé. Samuel já estava animado, querendo ir embora, querendo entregar a missão que o Senhor lhe deu de ungir um rei. Olhou aquele filho de Jessé, formoso, falou, acabou, agora podemos comer. E o Senhor, ele falou, não, porque eu não enxergo como o homem vê. Ele escolheu aquele que é desprezado. Desprezado por ser ruivo, por ser pequeno, por ser o menor. E ele colocou como o maior. E aqui o Senhor, ele faz diferença entre a minha e a tua oferta. Porque a diferença não está no que é apresentado, não está no valor. Um ofertou mais, outro ofertou menos. A viúva, ela vai ofertar uma moeda, mas diferente daqueles que tinham passado com as suas ofertas, para que todos vissem nos gasofilaços das sinagogas.
Porque em algumas igrejas, ou em alguns momentos de algumas igrejas, são colocados gasofiláceos lá na frente, no momento da oferta. E é muito interessante, falando de mim, né? Porque a palavra vem primeiro para mim, para depois ir para os irmãos. Quando você tem uma oferta bonita, valorosa, né? Em valor mesmo, para dar para o Senhor, nosso semblante vai até alegre lá na frente, né? Eu lembro que eu era adolescente e às vezes eu me preparava para o momento da oferta, do dízimo, e o prazer, a alegria de levar, de saber que eu tinha uma oferta para entregar. E às vezes não tinha, às vezes a mãe dava o que estava ali na bolsa, né, naquele dia, naquela ocasião. Irmãos, eu esperava todo mundo passar. Eu falava assim, eu vou por último. Porque a vergonha de dar aquela pequena quantia era muito grande. Então eu deixava passar deixava passar os mais velhos. Aí tinham as irmãs de mais idade que falavam assim, filha, leva para mim a minha oferta, eu ia feliz. Como adolescente, né? Talvez olhando com os olhos carnais, olhando a quantidade que eu estava ofertando. Mas o Senhor, Ele enxerga diferente. Ele enxerga o como estamos ofertando. Na nossa igreja, é pregado que se você tem alguma coisa contra o teu irmão, vai primeiro resolver o teu problema com o teu irmão e só depois traz a tua oferta. Não se olha o valor. Não se fala assim, R$5, vai lá primeiro resolver com o seu irmão, depois você traz os R$5. É 50. Não, traz a oferta aí, depois você vai lá resolver. Não. Para qualquer valor monetário. Se você tem algum problema, se você sabe que o teu irmão tem algum problema contra você, porque às vezes nós não temos problema contra o irmão, mas o irmão tem um problema contra a gente. Se é do seu conhecimento, vai primeiro lá, resolve esse problema. Não deixe o sol se pôr mais uma vez sobre esta ira e só depois traz a tua oferta. E aqui, quando foram apresentadas as ofertas, o Senhor, Ele fala abertamente que uma oferta Ele aceitou, a de Abel. Mas a de Caim, Ele não aceitou. E Caim, ele é tomado por uma tristeza. Mas eu colocaria um nome nessa tristeza. A Bíblia não coloca, agora sou eu que entendendo o texto bíblico. O Senhor colocou ao meu coração que aqui brotou um ciúmes da parte de Caim contra Abel. E o ciúmes, irmãos, ele é terrível. Nós estudamos na escola dominical o livro de Mateus, capítulo 6. Foi uma bênção o último domingo. Quem não pôde estar conosco, às 9 horas da manhã, todos os domingos, nós temos a nossa escola dominical. Nós temos gravados no Facebook. Você pode procurar aí a escola dominical do último domingo. Mas nós também gostaríamos muito da presença dos irmãos, da participação, com as dúvidas, com as colocações, os testemunhos, para que possamos interagir também na nossa escola dominical nos domingos, às 9 da manhã, que também está sendo transmitida em forma de live, enquanto os templos estão fechados por conta dessa pandemia que nós estamos passando. Na nossa escola dominical, em Mateus 6, capítulo 23, nós aprendemos que, se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Acabada a escola dominical, o Senhor continuou falando ao meu coração sobre essa passagem, porque, se os irmãos se recordam, a oração final da escola dominical foi: Espírito Santo de Deus, completa essa palavra nos nossos corações. Aquilo que não foi dito, que o Senhor ainda precisa falar conosco, aquilo que ainda não ficou claro aos nossos corações, ajuda-nos a entender a Tua palavra. E quando acabou a escola dominical, eu falei: Senhor, por que o Senhor não me deu tudo isso antes, enquanto eu ainda estava com os irmãos, para que a gente pudesse compartilhar a Tua visão? E eu confesso aos irmãos que eu não esperava pregar hoje.
E o pastor falou assim, era 4:30 da tarde, ele falou assim, hoje quem vai pregar é você. Eu olhei e falei, Jesus, tem misericórdia de mim, Senhor. E eu falei, pai, o que eu vou falar? E, irmãos, vieram várias passagens na minha mente, mas não era o que o Senhor queria que eu falasse. E aí o Senhor, como uma brisa suave, falou para mim, completa a escola dominical. Falei, amém, Senhor. Vamos compartilhar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Se os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Os ciúmes, irmãos, que Caim teve do amor de Deus por Abel, da alegria de Deus com a oferta de Abel, é um ciúmes que levou a uma morte física, porque Caim verdadeiramente armou uma emboscada e matou o seu próprio irmão. E nos dias de hoje não tem sido diferente. Nós temos visto mortes físicas por questões de ciúmes. Enquanto que Deus, ele falou, Caim, olha para você, olha para a tua oferta. Se você andar em retidão, em amor, eu vou aceitar. Mas, em vez de Caim entender a correção, como diz em Provérbios, aceita a correção e serás sábio, ele simplesmente tomado pelos ciúmes, porque o ciúmes ele foge à razão. Ele enxerga aquilo que não existe, ele ouve aquilo que não existe e ele leva a uma morte. Se não é uma morte física, pelo menos uma morte espiritual. Então, Caim, quando ele olha aquela oferta do seu irmão, ele tem um desejo tão grande de ser o melhor, de ser o maior, de ter a maior oferta para apresentar a Deus, que ele simplesmente aniquila aquele que nem é concorrente dele, porque ele já é o primogênito, e o primogênito, ele tem heranças diferentes na palavra de Deus. Ele tinha direito à herança da família, então Caim ele tinha tudo. Ele tinha, inclusive, o olhar, a atenção de Deus. E ele deixa isso para trás quando ele é tomado de ciúmes, porque o ciúmes ele é irracional. O ciúmes ele não é uma prova de amor, irmãos. Porque tem algumas pessoas que, para justificar os seus ciúmes, falam, mas eu só tenho ciúmes porque eu te amo. Não, se nós formos ler lá em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 13, que fala sobre o amor. 1 Coríntios, apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 13, vai falar: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa, como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os ministérios e ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo crê, tudo sofre, tudo espera e tudo suporta. Em nenhum momento a gente vai ler que o amor ele produz ciúmes, que o amor ele gera ciúmes em alguém. Pelo contrário, o amor folga com a verdade. Enquanto que o ciúmes ele sempre está baseado na mentira. Por quê? Por que você fala que ele é baseado na mentira se a minha esposa me dá motivos para eu ter ciúmes? Por que ele é baseado na mentira? Porque quando nós amamos, nós compartilhamos. Nós não tratamos com maldades aquele a quem nós amamos. Então, se nós começamos a ter que mentir, se nós vamos
para a escola, mas temos que começar a dizer que a aula esticou quando o professor liberou mais cedo por algum motivo, o ciúmes está sendo gerado no meu companheiro, na minha companheira. Porém, ele só foi gerado porque aconteceu uma mentira no meio do caminho. Ou, mais do que isso, a aula realmente esticou 15 minutos a mais. E eu estava prestando atenção na aula e não mandei uma mensagem falando: hoje eu vou me atrasar, porque a aula esticou 15 minutos, eu não posso sair antes, eu vou perder o ônibus do horário X e eu vou precisar pegar a próxima condução ou mesmo uma carona. Então, não teve nenhum fato diferente disso. Mas a pessoa que está com os ciúmes, ela começa a imaginar um monte de coisas, ou seja, a ter mentiras na sua mente, porque não está acontecendo nada. Simplesmente foi uma série de acontecimentos que, quando se chega em casa, se explica e deveria ser aceito como verdade, porque o amor folga na verdade. Mas o ciúmes, ele é baseado na mentira. A primeira mentira do ciúmes dentro de um relacionamento é quando fala-se que o ciúme é porque eu amo. Se eu amo, eu tenho ciúmes. Se eu não amasse, eu não tinha ciúmes de você. É a primeira mentira dos ciúmes. E nós sabemos quem é o pai da mentira, porque Jesus disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade. Logo, a mentira, nós sabemos que o pai da mentira é o próprio inimigo das nossas almas. Então, que nós venhamos meditar nessa palavra e não venhamos aceitar mais os ciúmes nas nossas vidas, nem da nossa parte para com aqueles que nós amamos e nem daqueles que nos amam para conosco. Porque se tem o ciúme, ele tem uma insegurança, ele tem uma dúvida, ele tem uma incerteza, ele tem um talvez, pode ser, ele tem como a gente acabou de ler, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Ele pode ter uma experiência de vida, de um relacionamento anterior, onde eu fui traído, onde houve uma traição da minha parte para outra pessoa, eu sei como que é isso de ser traído. Ele pode ter uma raiz nos pais, naqueles que os criaram. Então, eu via minha mãe sendo traída, eu via o meu pai traindo a minha mãe, eu sei como que é, diz que está em tal lugar, mas não está, diz que chega a tal hora, chega mais tarde, com desculpas, e agora eu trago isso para o meu relacionamento, para a minha vida. Então, quando de fato a minha esposa chega em casa, eu nunca a traí, né? Vamos partir deste princípio. A minha esposa chega em casa e eu começo a argumentar e falar: você demorou porque você estava conversando com fulano, você demorou porque você estava vendo ciclano, você estava no telefone lá fora para eu não ouvir, e etc. Isso, na verdade, é uma consequência de algo que vem de dentro. Porque a palavra de Deus diz que o que sai da boca, ele vem do coração. Então, no seu coração tem toda essa insegurança, essa incerteza. Não está no outro o problema. O problema não está em quem você acha que está te traindo. Ah, pastora, mas você não sabe. Eu falei e eu estava certa e ele estava me traindo. Sim, acontece. Acontece a traição porque a palavra de Deus vai nos falar que quando se abre uma brecha, Adão e Eva, eles moravam no jardim. Eles tinham acesso diário a Deus. Eles tinham um diário com Deus. Mas não um diário escrito. Um diário falado. Onde um falava, o outro respondia. E ainda assim, com toda essa intimidade, com todo esse relacionamento, eles traíram a confiança de Deus. Eles traíram o mandamento que Deus deu. Que falou, vocês podem aproveitar tudo o que tem de maravilhoso aqui no paraíso. Só não toquem nesta árvore, não comam do fruto proibido. E a serpente veio e tentou falar com Adão. Não achou lugar, mas achou em Eva.
Achou em Eva. E eu já ouvi tantas vezes essa passagem que se pergunta onde estava Adão quando a serpente conversou com Eva. O que Adão estava fazendo? Irmãos, a Bíblia não traz o que Adão estava fazendo, mas a Bíblia traz que a salvação ela é individual. Não importa onde meu marido está, não importa onde eu estou. Eu posso estar a 600 quilômetros de distância do meu marido. Eu posso estar a 2.400 quilômetros de distância do meu marido. Eu continuo sendo casada. Eu continuo respeitando e amando aquele que Deus me deu para cuidar de mim, para eu cuidar dele. Porque teu casamento está ruim, você está pensando em jogar tudo para o alto? Se você jogar, não chega no chão, porque tem 10 para segurar no meio do caminho. Ah, mas você não sabe como é meu marido? Acorda de manhã, não dá nem bom dia, mal-humorado. Só vai dar bom dia depois do meio-dia. Você faz o café da manhã, tem que tomar café da manhã sozinha, porque não senta para tomar café de jeito nenhum. Você tenta agradar, nada tá bom. Já falei para ele achar o rumo dele. Quanto tempo ele precisa para sair de casa? Porque já acabou tudo. O amor, tudo suporta, tudo sofre, tudo espera, tudo crê. 1 Coríntios 13, 7. Mas, se você não quer mais esse relacionamento, deseja jogar para o alto, tenha certeza que não cai no chão, irmãos. Com todos esses defeitos. Quando você pensar em jogar para o alto, tem 10 amparando, para que não venha se machucar ao tocar o chão. Aquela que está falando para você, larga mesmo, está ruim. Imagina que abusado, que folgado, onde já se viu. É a primeira a estar segurando a mão. Chora não, irmão, é assim mesmo. Vamos fazer uma campanha, vamos orar, vamos... Mas que, na verdade, são lobos em pele de ovelhas. Jesus já alertava. Então, irmãos, falando dos ciúmes, o ciúmes ele é tenebroso, porque ele verdadeiramente... Vamos pensar agora num cenário onde a pessoa não tem culpa, onde a pessoa verdadeiramente não traiu o marido, não está saindo com ninguém, não está procurando nenhum relacionamento fora do seu relacionamento que Deus deu, mas que ela está passando um jugo pesado. Ela tem que ficar sempre controlando o relógio, porque se chegar 5 minutos atrasada, já começa uma discussão, um desentendimento dentro de casa. Ela não pode ter nenhum momento de privacidade. Então, se ela está vendo o WhatsApp e ela não está fazendo nada nesse cenário, irmãos, não está traindo, não está conversando com ninguém, não está em nenhum olhar para outra pessoa. Mas, às vezes, até as mensagens do WhatsApp são apagadas. Porque essa pessoa vive com medo. O que ela faz já gera a intriga e a confusão dentro de casa. Então, irmã, que você venha orar sobre esse assunto, entendendo que isso não vem do Senhor, que isso não significa que você é amada. Pelo contrário, quando a gente ama, a gente quer o bem da outra pessoa, a gente ama primeiramente o próximo como a nós mesmos. Então, se eu gosto de ficar 15 minutos respondendo as minhas mensagens do WhatsApp, eu quero que quem está comigo tenha esse tempo também disponível para conversar com suas amigas, para, às vezes, aconselhar uma amiga. Que você venha entender que isso não é do Senhor. E o que fazer em relação a isso? Ore. Ore primeiramente a Deus, peça de Deus direção, para que Ele venha transformar o teu relacionamento, para que toda a insegurança caia por terra em nome de Jesus, para que toda a maldição que essa pessoa traz da sua família, de relacionamentos passados seus próprios, de relacionamentos passados
dos seus pais, onde foi vista tais situações, de amigos, porque às vezes ouve histórias dos amigos e traz como se fossem suas, que isso venha cair por terra no nome do Senhor Jesus. Peça ao Senhor, como fez a rainha Esther, uma oportunidade para conversar sobre esse assunto com o seu marido, com o seu companheiro. A rainha Esther, ela estava numa situação muito difícil, ela precisava muito falar com o rei Assuero, e se ela entrasse na presença do rei sem ser chamada, e o cedro do rei não se esticasse para com ela, ela seria condenada à morte. E não estamos falando da morte espiritual, não estamos falando que ela seria expulsa do palácio, estamos falando que ela verdadeiramente iria morrer. Então, ali ela pede a todo o povo judeu, assim como nós fizemos no último domingo, um clamor juntos para que passe essa terrível doença do coronavírus. Ela pediu para que o povo clamasse pela vida dela, para que ela tivesse salvação ao encontrar com o rei, porque ela iria ao seu encontro mesmo sem ser chamada. Que você primeiro apresente ao Senhor a tua causa e que depois você se encontre na presença do seu marido, converse com o seu marido sobre essa situação, tire as dúvidas dele, passe a limpo qualquer situação que, porventura, tenha ficado nas entrelinhas, trazendo imaginações, trazendo mentiras à mente de um e de outro, e que vocês possam ter uma vida plena no Senhor, uma vida de amor verdadeiro, uma vida de confiança, que vocês possam estabelecer alguns combinados, como eu faço com as minhas filhas, quando a gente precisa resolver alguma situação mais delicada, que vocês possam estabelecer alguns combinados. Então, olha, se você se atrasar mais que 15 minutos, o meu coração vai se acalmar se você me mandar uma mensagem. Então, vamos combinar que até 15 minutos não precisa me mandar mensagem, não precisa me dar satisfação, mas passou 15 minutos, me manda um oi, fala que está tudo bem, me explica só, vou chegar daqui mais 5, mais 10, mais 30, para que a minha mente se acalme e pare de ficar imaginando alguma coisa. Às vezes isso já é o suficiente para diminuir a ansiedade, porque quem é ansioso vive o amanhã como se fosse agora, já vive a separação estando casado, já vive a traição sem ser traído, já vive a angústia sem ter passado ainda pela situação, por conta da ansiedade. Mas aqui a Bíblia não fala para a gente olhar para o outro, ela fala para a gente olhar para a gente, para ver se os nossos olhos são bons ou se os nossos olhos são maus. Aqueles que ainda estão com os olhos maus, se você é o outro lado, você tem buscado crescer na presença do Senhor, tem buscado aprender mais da palavra de Deus, não só nos nossos cultos, na escola dominical, mas também no seu dia a dia, lendo a palavra de Deus, pedindo ao Espírito Santo que te faça entender. Que nessa noite você venha receber do Senhor, não como Caim, que quando é repreendido pelo Senhor, ele não aceita e continua no seu erro e segue com a matança do seu irmão, mas que você venha entender o que o Senhor está trazendo aos nossos corações nessa noite, reconhecer que isso não é obra de Deus na sua vida, reconhecer que isso não é a manifestação do fruto do Espírito Santo que habita em você, reconhecer que o Senhor ele tem vida plena no seu relacionamento também, porque quem tem os ciúmes também sofre pela incerteza, pela insegurança, pelo medo de que a qualquer hora pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, por uma experiência passada, que talvez ele mesmo tenha até traído alguém e visto a dor e perdido uma pessoa que amava e tenha até se arrependido, mas não deu mais para voltar à confiança no relacionamento. Que você não venha causar mais uma destruição nos seus relacionamentos, que o Senhor venha te dar graça para que você possa ser renovado pela sua palavra nessa noite. Que a gente não venha ter ciúmes, irmãos, não só das pessoas, mas do que as pessoas têm, né? Às vezes aqui, essa passagem de Caim com Abel, ela fala sobre o ciúme de uma oferta,
Às vezes porque o pastor citou o nome de um irmão na live e não citou o nome do outro irmão, começa a bater uma angústia, uma tristeza, a desejar ser o outro irmão, ter a vida do outro irmão, o emprego do outro irmão, a esposa, a família, o carro. Irmãos, Deus tem para cada um de nós, Ele é muito além do infinito. Você não precisa ter o que o seu irmão tem, você não precisa ter a faculdade que o seu irmão tem, você não precisa ter o carro que o seu irmão tem, porque também é um outro momento de infelicidade na vida, porque tudo que o outro conquista, você deseja ter para mostrar que você... Para quê? A palavra de Deus diz que pedis e não recebeis, porque pedis para a sua própria, para o seu próprio fruto, para o seu próprio deleite. Então, que nós venhamos pedir para que a glória do Senhor venha verdadeiramente ser exaltada nas nossas vidas. Tem pessoas que disputam entre irmãos. Eu conheço um casal já de idade, filhos criados, e simplesmente disputam. Se um tem um emprego numa multinacional, o outro quer ter um emprego numa multinacional, num cargo maior. Aí o outro tem, não, mas agora o meu, além do cargo ser maior, vai ser um salário maior. Ah, não, mas o meu agora eu vou trabalhar fora do país. Ah, então tá bom, então eu vou procurar fora do país, num país melhor. E vivem a vida toda disputando entre si. Irmãos que disputam quem está mais bonito. Na hora de sair de casa, a roupa que está mais bonita de uma do que da outra, porque eu quero receber elogios hoje, mas eu não quero que a minha irmã seja elogiada. Enquanto que, irmãos, vamos nos alegrar com as conquistas do nosso irmão, vamos nos alegrar quando o nosso irmão for reconhecido pelo seu esforço, vamos reconhecê-lo junto, vamos falar que bênção, irmão, verdadeiramente. Eu nem tinha visto que você tinha feito isso, mas que bom, Deus abençoe, conserve assim, porque às vezes o irmão faz, a gente até viu e finge que não viu, só para não dar o parabéns, irmão. O irmão é consagrado lá no dia da consagração, a missionária, pastor, e a gente fala assim, não, era para ter sido eu. E não vai nem lá dar um abraço na irmã que está tão feliz, que foi o próprio Deus que mandou ser consagrado, porque ele viu as obras, ele viu o amor, ele viu a mudança no caminhar, ele viu o quanto que ainda precisa fazer na obra do Senhor e ser revestido de poder. E a gente não consegue se alegrar, consegue só olhar e falar, era para ser eu, não era para ser ele. A gente vê um casamento acontecendo e fala, Deus, eu não vou no casamento da fulana, não. Mas o que aconteceu? Não recebeu o convite? Recebi sim, me chamou até para ser madrinha. Eu que disse que não ia ser madrinha, imagina. Não casei ainda, onde já se viu. Ela casar antes de mim. Era para eu estar casando com aquele viúvo, por que foi ela que casou? Irmãos, Deus tem o melhor para cada um de nós. Talvez você não aguentasse a prova que a irmã aguentou, a prova que a irmã vai aguentar ainda. Mas Deus, ele não erra endereço, ele não erra o momento, ele não erra o como, o quando, o onde. Ele é perfeito nas suas obras. E o melhor de Deus ainda está por vir para a minha e para a sua vida. Eu de coração desejo que o Espírito Santo continue falando nos nossos corações através da sua palavra, porque o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor, ele é infinito, irmãos. Quem está colocando fim nessa história não é Deus. Se tinha alguém aqui que está nos ouvindo nessa noite, nesse momento, que falou, de agora não passa mais. Agora chega. Agora eu já consegui o que eu precisava, eu já me organizei financeiramente, eu já organizei as contas, eu já organizei a casa. Eu vou, acabando essa palavra, eu já vou separar as minhas coisas, separar as coisas dele. Eu vou embora para a casa da minha mãe, ele vai embora para a casa da mãe dele. Talvez você tenha feito muitos planos para o seu casamento nos próximos dias, no dia de hoje,
Mas a resposta, ela vem do Senhor. E Ele não erra o momento, Ele não erra a direção, Ele não erra o verbo. E o que Ele nos diz agora é um basta. Basta desse sofrimento, o tempo de cantar chegou. Mas não tem como cantar no meio de tanta luta. O pastor Francisco, ele tinha uma palavra que eu sempre ignorei. Mas ignorava só no meu coração, graças a Deus. Nunca coloquei para fora. Porque o que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai. Então, se nunca saiu na época, glória a Deus. Ele fala que para piorar, para melhorar, tem que piorar. E eu falava, não pode ser. Para melhorar tem que piorar. Que jeito? Imagina, isso nunca ouvi falar disso. E eu aprendi na prática, mas depois na teoria também. Na teoria eu aprendi que a gente só muda de uma situação quando a situação que a gente vive é pior do que o que a mudança pode proporcionar. Como assim? Eu só mudo de uma casa para outra se a situação de permanecer na casa que eu estou é pior do que a situação de me mudar para outra casa. Seja em termos de ter paz, então eu moro de favor na casa de alguém e já não estou mais em paz, então eu vou para um lugar, às vezes, mais afastado, menor, mas que vai ser melhor do que a situação que eu estava. Então, às vezes, quando está morno a situação, quando está apenas a carinha virada, há 2, 3 dias, o bico, que não fala o que foi? Nada, foi nada. Né? Faz até aquela cara, foi nada, está tudo bem. Mas que entra, um passa por uma porta, o outro passa pela outra, não acontece nada, irmãos. Não acontece nada. Mas o piorar para melhorar é quando vem a gota d'água. Quando fala, de hoje não passa mais, agora acabou, agora não dá mais. Aí, chegou a hora de melhorar. Foi assim na minha casa. Um dia, não foi por causa de um problema, mas por causa de vários acontecimentos, vários, irmãos. Quem me conhece um pouquinho, sabe que para eu abrir a boca é porque já passou muito tempo do meu limite. Aí eu espano. Mas até lá eu vou aguentando, vou orando, vou fazendo, vou fingindo que não estou vendo, vou conversando, vou tentando mudar, tentando fazer diferente. Mas chegou uma hora que, para mim, não deu mais. E eu falei essa palavra, eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, cada um segue o seu caminho, porque do jeito que a gente está vivendo também, não vai fazer diferença. Você escolhe se você ficar com o apartamento, se você quer ficar com o carro, se quer ficar com os dois. Não vou discutir financeiramente com você. Não porque eu não precise, mas porque não é isso que me faz ficar com você. E o pastor Francisco pegou e falou assim, tá, vou dar uma volta. Eu falei, você pode dar a volta que você quiser, mas a minha decisão é essa, até porque eu não estou brigando, eu estou conversando nesse momento, então é algo que eu já pensei a respeito. Ele saiu, eu fui buscar minha mãe nesse dia no aeroporto, minha mãe estava chegando, e no caminho minha mãe falou assim, e o pastor, como está, Luciana? Eu falei assim, mãe, eu não sei como ele está, eu não sei se ele vai voltar para casa hoje. Se ele voltar, a senhora não pergunta nada, e se ele não voltar, a senhora também não me pergunta, tá bom? Tá tudo bem. A minha mãe, coitada, estava chegando do Rio de Janeiro, abriu os olhos e falou assim, meu Deus. E fomos embora para casa. Quando chegou em casa, o Francisco falou, posso conversar com você? E pode, vamos conversar. Somos seres humanos, somos racionais. Discutir, gritar, é para quem já perdeu a razão da conversa há muito tempo. Quem está errado na conversa começa a gritar e discutir, porque aí o outro se cala e acaba o assunto. Quando a gente tem razão como seres racionais,
nós conversamos. Não importa se o problema é enorme, que envolve traição, não importa se o problema é pequenininho, que envolve dinheiro. Seja qual for o problema, sente e converse com as pessoas. Não grite. Isso eu aprendi há muito tempo. Quando uma pessoa começa a gritar com outra, eu nem tento conversar, nem com as minhas filhas. Se eu estou falando com as minhas filhas, uma tem 2 anos. Ela começou a gritar. Eu falo para ela, Manu, eu não estou entendendo. A hora que você se acalmar, você me explica o que está acontecendo. Ela, a maioria das vezes, se acalma e fala, eu quero tal brinquedo. Tá, não dá para dar o brinquedo agora. Começa a gritaria toda de novo. Manu, se acalma que a gente conversa. Então, não converse com ninguém gritando, berrando, brigando, porque você já perdeu a sua razão há muito tempo. Você pode até ter sido a parte traída. Você começou a gritar, a brigar, acabou. A hora que você se acalmar, vocês dois voltem a conversar e cheguem a uma solução diante da palavra de Deus. E ali o pastor veio, conversou e falou, olha, eu queria te pedir perdão, eu entendo que em tal ponto eu te magoei, em tal ponto eu podia ter feito diferente, em tal ponto eu podia ter falado diferente, em tal ponto poderia ter sido assim, e eu não consigo voltar, mas eu quero te pedir perdão e eu quero que juntos a gente tente continuar vivendo a palavra de Deus. Ali, irmãos, o Espírito Santo, ele me derrubou, porque de mim mesma eu realmente tinha encerrado aquela história. De mim mesmo, o meu coração tinha falado, acabou, tá tudo certo, vai cada um para um lado, vou pegar minha filha, a hora que ele quiser ver, ele tem liberdade de ir lá no Rio de Janeiro ver ela, porque aqui eu também não fico. E no meu coração tinha tudo sido maquinado num ponto que a pastora Tereza, sem saber de absolutamente nada, porque nem minha mãe sabia. A pastora Tereza falou que eu só dei a paz do Senhor, pastora. Paz do Senhor para os nossos irmãos da Igreja Missionária Pentecostal do Brasil, em Hortolândia também, e também para os nossos irmãos da Igreja Missionária Pentecostal do Brasil, ali juntamente com o pastor Silvio e a pastora Juliana Mata. Então, a pastora Tereza, nossa pastora presidente, que fica ali no nosso campo de Hortolândia, ela me deu a paz do Senhor e eu só dei a paz do Senhor. Eu falei, a paz do Senhor, pastora. Ela falou, não vá para o Rio de Janeiro. O Senhor me mostra você fazendo as malas e indo embora para o Rio de Janeiro. Eu falei, não, pastora, eu estou indo só visitar minha mãe. Já que eu estou indo só visitar minha mãe. Ela falou assim, o Espírito Santo falou ao meu coração que se você for, você está indo com planos de ficar. Não faça isso, porque não é isso que Deus tem para a sua vida. Assim eu falo nessa noite para você. O Senhor, Ele não tem uma separação no teu casamento. Não é isso que Ele tem para a tua vida nessa noite. Isso são os planos que o inimigo fez até aqui. Mas o Senhor, nessa hora, Ele está dando um basta. Ele vai escrever uma nova história na tua vida conjugal. Até hoje foi levado no banho-maria. Assuntos que precisavam verdadeiramente serem corrigidos. Perdões liberados. Amor demonstrado. Amor, ele não é secreto. O amor dentro de um relacionamento, ele é compartilhado. É compartilhado as conquistas, são compartilhadas as frustrações, as alegrias, as adversidades. Senão a gente não consegue ter relacionamento. Mas que nessa noite o Senhor venha transformar, assim como Ele fez o primeiro milagre, foi num casamento, que Ele transformou a água em vinho. Ele transformou algo sem cor, porém necessário à nossa vida, que é a água. O amor, o casamento, uma vez constituído, ele se torna necessário na nossa vida. Ele representa a água, mas ele transformou em algo saboroso, extraordinário, algo que todos olhavam e desejavam experimentar também. Assim será o teu casamento a partir de hoje, no nome do Senhor Jesus. Será algo novo, algo diferente, algo extraordinário, que os outros verão e virão pedir a receita, e você não vai ter receita para passar, porque foi algo que Deus deu exclusivamente para o teu relacionamento,
para a tua família, para a tua casa. Eu creio que o nosso Deus está presente nesta noite. E assim como Ele cumpriu na minha vida, vai cumprir também na sua vida. Assim como Ele corrigiu todos os pontos necessários na minha família, a partir do momento que nós liberamos o perdão um para o outro, porque nenhum dos dois é soberano, irmãos. Conforme o pastor me pediu perdão, eu também pedi perdão a ele por tudo que eu tenha falado, tenha magoado, tenha construído muros onde deveriam ser construídas pontes, mas que o Senhor nos deu a graça de começar de novo, porque só Ele traz nova todas as coisas nas nossas vidas. Pega o homem velho, pega aquilo que já não tinha mais sabor, aquilo que não tinha mais cor e traz para um novo viver. Nós precisamos aprender a viver o sobrenatural de Deus. O natural foi aquilo que vivemos até aqui. O natural foi aquilo que experimentamos até aqui. Mas o sobrenatural, irmãos, ele é diferente. Ele é maravilhoso. Ele é benigno, ele é bonânimo, ele é longânimo. Ele não se aborrece. Esse é o amor. O amor é sofredor, é benigno, não é invejoso, não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Glorificado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Versículo 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Que o Senhor venha colocar o seu amor nas nossas vidas, que nós venhamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Se nós temos colocado um jugo pesado sobre quem está conosco, que nós venhamos ter um amor de colocar um jugo leve, de mudar a forma de falar, mudar a forma de agir, mudar os nossos olhos, que nós venhamos ter olhos bons para que tudo ao nosso redor seja bom, conforme está lá em Mateus 6, 22, que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, que nós venhamos ter a luz de Cristo no nosso olhar, que nós venhamos ter mais amor, mais graça, no falar, no atender a ligação, no cumprimentar, no levantar de manhã, no servir o café da manhã, que nós venhamos amar e perdoar, se necessário, 70 vezes 7. Não é um número matemático, mas é a expressão de que é infinito o nosso perdão para o nosso irmão, para aquele que nos magoa, aquele que nos entristece. Que nós verdadeiramente possamos meditar na palavra do Senhor nesta noite e que o Espírito Santo complete essa palavra nos nossos corações, porque hoje é dia de vida, hoje é dia de abundância. Os ciúmes na vida de Caim gerou a morte de Abel. Mas pela misericórdia do Senhor, nós ainda estamos aqui. E não haverá morte, não haverá luto na tua família, não haverá morte, não haverá luto no teu casamento, para a honra e a glória do nosso Deus, porque a sua hora é perfeita e a sua maneira é a mais linda. Exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Nesse momento nós já vamos encerrar. Eu quero fazer uma oração. Eu quero saber nesta noite se algum ouvinte conosco que deseja entregar sua vida ao Senhor verdadeiramente, que não apenas crê que Ele existe, mas crê que existe um céu, que só existe dois caminhos, o céu ou o inferno, que se nós não nos arrependermos, não guardarmos os seus mandamentos e não buscarmos seguir a sua vontade nas nossas vidas, o único caminho que nós vamos encontrar é o inferno, porém que Ele mandou o seu único Filho como único e suficiente Salvador, Francisco, como único e suficiente Salvador, e através disso nós tivemos
a salvação, o direito à vida eterna, mas que nós precisamos reconhecer a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador nesta noite. Se alguém que deseja se reconciliar com o Pai, por um acaso andou em caminhos que sabe que não são os corretos, que entende que precisa se aproximar novamente de Deus e deixar que o Senhor seja o mestre da sua vida, coloca para a gente estar orando nessa noite o seu nome, ou se você está aceitando a Cristo como único e suficiente Salvador, se reconciliando nos caminhos do Senhor, enquanto nós fazemos as considerações finais para a glória de Deus. Acabou a bateria. Vamos orar nessa noite, então, lembrando que o nosso próximo culto será na sexta-feira, às 19h30, juntamente com o pastor Francisco, ali na nossa igreja sede, um culto a portas fechadas, onde nós aprendemos mais da palavra de Deus, juntamente com o pastor Mariano. Se o Senhor assim não voltar até a sexta-feira, estaremos ouvindo mais da palavra de Deus. Vamos orar nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Pai eterno, Deus de poder e glória, nós te louvamos e te agradecemos, porque até que o Senhor nos guardou, nos fortaleceu. Ó Espírito Santo de Deus, obrigado pela palavra, que é alimento para as nossas almas. Transforma, Senhor, o nosso viver, o nosso falar, o nosso agir. Dá-nos, Senhor, olhos santificados, Senhor, com mudança de vida para conosco e para com os nossos irmãos. Ó Espírito Santo de Deus, salva as almas nesta noite. Liberta, Senhor, aquele que está, Senhor, fraco, que não consegue, Senhor, levantar as suas mãos, que não consegue, Senhor, caminhar, Senhor, com passos firmes na tua presença. Ó Espírito Santo, quebra as correntes, transforma, Senhor, o falar, o agir, Senhor, para a glória do teu santo nome. Deus de poder e glória, Senhor, aquele que está se entregando a Ti como único e suficiente Salvador, escreve o seu nome no livro da vida, com letras de ouro que nunca se apague.